E mais importante, eles não estão lá desinteressados, eles estão lá explorando a África, eles não estão lá porque eles estão preocupados com a fronteira africana, com a estabilidade política africana. Isso nunca foi um problema para eles. Olha, mais, quanto mais instabilidade, melhor para eles, porque aí não tem um governo central, não tem um governo que vai ter um plano, que vai ter cidadania. Então, o Macron está falando isso como se os militares franceses estão prestando um serviço para a África. Não, eles estão lá porque eles estão garantindo a exploração da África pelo capital e pelo financismo francês. É isso que eles estão fazendo lá. Então, é muito hipócrita essa fala do Macron. Eu até pedi pro Gui subir aqui o vídeo do Macron, Emmanuel Macron. Não é Macron, não, de Maconar. Macron. O Emmanuel, o presidente da França, ele fez um vídeo recente. Eles estão com um problemão na França, que é a rebelião de alguns países africanos, né? É uma insurreição e tem aquela região lá que eles chamam de Sahel, né? Que é uma região que é uma faixa assim que vai de um lado a outro, vai do Oceano Índico até o Atlântico, né? São vários países, Niger, Burkina Faso, e são países que estão num processo de se desprenderem da França. E tem umas coisas que eu não sabia, não estava no debate global, mas agora veio para o debate global, por exemplo, que é como que a França explora o Níger há muitas décadas, comprando urânio bruto, pagando preços baixíssimos, e o urânio é um dos produtos mais raros e caros do mundo. Isso foi uma das razões da insurreição lá do Níger que veio a público. Pela primeira vez veio a público que o governo não ficava com nada, que a França ficava, que o governo, que o país ficava com menos de 5% da renda do urânio local, em um país muito pobre. Então teve essa insurreição. Como é que você está vendo esse momento aí da África? Eu estou vendo o fim da hegemonia do norte global. Há uma velocidade muito maior do que a gente tinha imaginado, do que eu já imaginei no meu tempo de vida. Claro, quem está chegando ao poder são os militares na África. A gente sempre tem medo de golpes militares, mas não deixa de ser um golpe nacionalista e que tem, pelo menos, consequências anticolonialistas. Eu estava lendo que a França é a 8ª maior reserva de ouro do mundo. Me fala quantas minas de ouro a França tem. A França nunca saiu militarmente da África. A França, através das corporações dela, tem a África ali realmente como um território para total exploração do homem e da natureza. O urânio que você está falando é para quê? Para as usinas nucleares da França, que a França não quis até hoje sair e fazer uma transição verde. Então, vai explorar, por exemplo, cobalto. Cobalto é todo ali do Congo. Cobalto é para fazer os iPhones, com trabalho escravo infantil, crianças sendo intoxicadas nesse processo. A Nestlé, a quantidade de trabalho escravo infantil que a Nestlé tem na África. A África continua sendo colônia, só que você vai usar nomes mais apropriados para isso, você vai colocar corporações lá dentro, né, que vai explorar tudo e mandar o dinheiro para a França. Você vai colocar os fantoches, a família Bongo ali que estava... qual foi o último país que se rebelou agora, que eu me esqueci do nome? Foi o Niger. Não, depois do Niger, teve mais... Teve do Sahel também? Do Sahel, região do Sahel? Eu vou dar uma olhada aqui, mas ali tinha uma dinastia, que era a dinastia Bongo, que já estava há 63 anos no poder, ou 57 anos no poder. Ou seja, você fala que isso é um regime democrático, que o cara era uma proxy, né, um representante da França ali. São são os chamados colonialistas internos, aquelas elites locais que vendem o país para os grandes exploradores, para os grandes colonizadores. Eu acho que é um fenômeno muito complexo, a gente entende muito pouco de África, mas com certeza tem um grande elemento das lutas anticoloniais aí. Tem uma insurgência, e vem numa hora, não é meio por acaso, né? Você vê que vem no momento que eles tiveram um certo apoio russo. Eles estão tendo um apoio chinês. Para mim, é um fenômeno geopolítico que tem a ver com um sentimento deles
de independência, de soberania, porque eles estão vendo que eles não dependem mais absolutamente do norte global. Eles estão vendo que eles têm para onde se voltarem. Eles têm, porque você só se revolta, isso é humano. Você só se revolta quando você vê uma luz. Senão você não se revolta, você não tem chance para nada, você é o desespero. Em geral, o desespero absoluto não produz revolta. O que produz revolta é quando você vê uma esperança, aí você corre atrás. Então eles viram essa esperança, que é a esperança. Ah, beleza, se a França e os Estados Unidos encher a gente de sanção econômica, que eles fazem, né, já estão fazendo aí com o Niger, tudo sanção econômica cruel, e proíbe até de entrar remédio, eles sempre fizeram, eles podem comprar tudo da China ou da Rússia. Exatamente. A China tem tudo. Tem tudo. Eu acho que isso é um das coisas que estão se desenvolvendo, né? Estão unfolding, estão se desenvolvendo mesmo desse mundo multipolar. Alguém falou aqui, a Gabão, a dinastia Bonga do Gabão, a Burkina Faso também rebelou. Então, existe esse movimento. Por quê? Vamos lembrar que, não um pouco tempo atrás, o Putin deu toneladas e toneladas de cereais para a África. Ainda falou, não, ainda vou pagar também agora o transporte. E nós temos hoje as forças militares russas ali também presentes. E temos a China interessada em investir a partir de uma perspectiva mais multilateral. Então, para a África, ela viu uma possibilidade, como você falou, ela viu uma luz, uma possibilidade de se rebelar. Então, acho que o momento que está acontecendo isso não é um momento por acaso, é um momento de que o norte global cada vez menos domina o mundo, até a nós mesmos. O G20 hoje é muito mais forte que o G7, começando ali economicamente. Quando os Estados Unidos sancionam um país, vamos supor, sancionar Cuba, ele está sancionando todos os outros países que querem negociar com Cuba. Então, nós temos um mundo na minha opinião, um mundo completamente diferente surgindo. Hoje, os BRICS, economicamente, em termos de vista de PIB, é mais forte que o G7. Então, nós estamos... O Celso Amorim mesmo falou isso, existe um eixo, o eixo da Terra está mudando, está um deslocamento do eixo econômico. Igual quando a gente teve no Brasil, que era o Nordeste e depois virou o Sudeste, ali... Hoje nós temos um mundo com uma polaridade maior e as pessoas falam, eu sou contra a guerra, eu sou contra a guerra, eu sou contra a guerra, eu sou contra sangue. Claro, todo mundo é contra a guerra e contra sangue. Ninguém quer ver o país correr sangue. Agora, as lutas anticoloniais, elas nunca foram travadas sem sangue, infelizmente. Por quê? Porque a opressão é muito grande, não tem diálogo. Então, agora, a gente tem que não pode esquecer que a França, a Inglaterra fez com a África. Qual país que foi? Agora eu não me lembro, acho se foi... Sara, para ilustrar esse argumento que você vai falar agora, que eu separei um videozinho do Macron, que deu que viralizou, em que ele fala exatamente isso, né? É um ato falho dele, mas uma coisa maravilhosa. Coloca aí, por favor, Gui. Si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval et Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Ficou meio ruim a internet do vídeo, mas deixa eu só explicar. O Macron, presidente da França, ele fala, se os militares franceses não tivessem intervindo no Niger, Burkina Faso, né, nos países do Sahel, da África, eles não seriam países, as suas fronteiras não seriam delimitadas. Né? Isso aí viralizou porque é muito irônico. Ele está certo, mas o problema é justamente esse. A África foi toda retalhada de forma deliberada para ferrar a África, para separar as tribos, para evitar que eles se organizassem politicamente. Isso aí já tem 2 séculos. Entendeu? Foram colônias exploradas, não deixaram que se industrializassem. Né?
A Europa sempre foi muito agressiva em relação a isso, nunca permitiu que se industrializasse. Quem está fazendo fábrica na África é a China agora, porque a Europa nunca fez nada na África. Nunca. A África sempre foi colocada como só para fornecer matéria-prima bruta, né? E ficar Essa lá experiência como... de indústria farmacêutica, usando eles como ratinhos de laboratório, né? Inclusive, teve um caso deliberado que eles foram contaminar africanos com HIV na África do Sul, para matar africano. Era tipo um projeto racial de supremacistas brancos. A África, durante a Covid, não existia vacina para a África. Existia a quarta vacina, que é a terceira vacina para os britânicos, mas não existia vacina para a África. Eu me lembrei, no Quênia, colônia britânica, eles estupravam mulher com garrafa quebrada de vidro. Era uma prática comum dos britânicos. E, então, qual é a autoridade moral? Claro que a gente vê essas insurgências, elas são muito importantes, mas, claro, sempre existe o risco do vácuo político, né? Quem que vai ocupar o lugar? Né? Vai ser quem que... os Estados Unidos promoveu ali todo tipo de jihadismo na África também. E se esses jihadistas se oportunam? Exatamente, Sara. Exatamente. Não pode romantizar nada. A instabilidade política, por mais... É sempre ruim. Por isso, né, a instabilidade política, as revoluções, elas são um momento de instabilidade política. Elas têm que acontecer. Mas as pessoas sofrem muito. Quem vive o processo, né, porque a economia para. Agora, como é que você ajuda? O problema, por exemplo, qual é a resposta que o Ocidente tem para... Você vê o que o Macron responde, os Estados Unidos respondem. A resposta deles é só assim: vamos chegar lá, invadir, vamos mandar mais arma. Não, a resposta, por exemplo, como é que a China responde historicamente esse tipo de coisa? Não, vamos fazer negócio. Vamos fazer negócio com diplomacia. Vamos fazer que dois altos inimigos, Arábia Saudita e Irã, voltem a conversar. Exatamente. Não, fecha negócio. Não, peraí, calma, pessoal, calma. Não vamos sair destruindo tudo, não. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um trem de alta velocidade ligando o seu país, aí cruzando o seu país, que tal? Né? Aí vocês param de brigar um pouquinho, a gente se concentra nisso. Assim que a China faz, é uma sabedoria milenar. Entendeu? Aí consegue apaziguar, porque consegue mobilizar interesses convergentes no país. Todo mundo quer uma infraestrutura, agora eles querem se industrializarem também. A China oferece isso, sem se meter. Sem aquela coisa que a Europa e os Estados Unidos fazem, querer se meter. Vamos botar um presidente tal. Não é abordagem chinesa, não. Apoiar um grupo político ou outro. Agora tem que derrubar esse. É impressionante o linguajar da Europa, como eles continuam com isso. Vão derrubar, tem que derrubar esse aí. Não pode. Isso é contra a soberania dos povos, a autodeterminação dos povos. Que é o capítulo sagrado da ONU. Você não ficou impressionado com o racismo dos franceses, não, na sua estadia lá? Muita gente falou isso. Mas eu fiquei meio isolado lá, andando, só ia para um canto ou outro, eu acabei que não vi tanto. Né? Mas você nota, por exemplo, tem um apartheid em Paris, né? Você tem os bairros negros, os bairros árabes, eles ficam em alguns locais. Né? A França ela tem uma dívida com a África muito grande. E ela tem que fazer essa leitura. Não adianta só também dar uma de intelectual inocente, entendeu? De achar que é só escrever um livro, fazer um seminário em Paris que vai resolver o problema da África. A África não vai ser resolvida com o seminário da Sorbonne. Né? Tem uma grande vai ser resolvida com investimento. Tem uma grande hipocrisia na fala do Macron. Que o Macron fala assim: olha, se a gente. É aquele mesmo argumento dos Estados Unidos no Afeganistão. Não, nós temos que ficar lá, a guerra acabou, se a gente sair, desestabiliza. O que ele está querendo dizer aí nessa fala dele é que quem garantiu as fronteiras, né, assim, ali dentro foi a Europa. Se a Europa sair, a Europa se estabiliza. Mentira. Primeiro, porque quem criou a bagunça foram eles. Segundo, eles promovem os jihadismos lá dentro. E eles promovem, né, dividir e dominar.
E mais importante, eles não estão lá desinteressados, eles estão lá explorando a África, eles não estão lá porque eles estão preocupados com a fronteira africana, com a estabilidade política africana. Isso nunca foi um problema para eles. Olha, mais, quanto mais instabilidade, melhor para eles, porque aí não tem um governo central, não tem um governo que vai ter um plano, que vai ter cidadania. Então, o Macron está falando isso como se os militares franceses estão prestando um serviço para a África. Não, eles estão lá porque eles estão garantindo a exploração da África pelo capital e pelo financismo francês. É isso que eles estão fazendo lá. Então, é muito hipócrita essa fala do Macron.